Nações Unidas alertam para a violência contra povos indígenas mundialmente. O progresso que destrói culturas tradicionais, línguas, terras e patrimônio humano não é desenvolvimento, mas destruição intencional, disse a vice-alta comissária da ONU para os Direitos Humanos nesta quarta-feira, em defesa dos povos indígenas em todos os lugares. Os comentários de Kate Gilmore se seguiram aos da relatora especial da ONU para os povos indígenas, Vitória Taulika Corpus, que manifestou preocupação com o aumento dramático dos ataques contra os povos indígenas, esforço no sentido de criminalizá-los. Em seu discurso ao Conselho de Direitos Humanos, Gilmore pediu que os Estados-membros pressionassem pela total inclusão de todos os 370 milhões de povos indígenas na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que pede que todas as nações erradiquem a pobreza e a desigualdade. Poucas comunidades são tão vulneráveis, alertou, considerando sua atual situação social e econômica em cerca de 70 países. Enquanto 5% da população mundial é indígena, quase um terço dos extremamente pobres das zonas rurais, os que mais são deixados para trás são indígenas, mais de 30%, declarou. Eles são um exemplo vivo dos mais vulneráveis do mundo, mais marginalizados, mais deixados para trás, acrescentou. Lembrando o princípio central da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, de não deixar ninguém para trás, aprovada pela comunidade internacional em setembro de 2015, a oficial da ONU afirmou que o objetivo da agenda também é atingir os que estão mais para trás primeiro, muitos dos quais são os povos indígenas. Para garantir que seus direitos sejam garantidos, Gilmore enfatizou a necessidade de garantir suas liberdades básicas, algo que atores estatais e não estatais têm tentado suprimir, preferindo silenciar, punir e até mesmo criminalizar defensores de direitos humanos dos povos indígenas. Essas medidas incluem retórica pública denunciando e minimizando seus direitos, o emprego equivocado de leis antiterrorismo, a negação dos seus direitos a um julgamento justo e a impunidade pela violência contra ativistas indígenas, acrescentou. Ecoando essa mensagem, a relatora especial para os direitos dos povos indígenas enfatizou a ligação entre as ameaças que têm como alvo esses povos e os projetos industriais privados de larga escala envolvendo indústrias extrativistas, agronegócio, infraestrutura, hidrelétricas e exploração madeireira. Essas violações estão ocorrendo no contexto com a imensa competição pela exploração de recursos naturais, como observa durante visitas a países e reflete o aumento do número de acusações, disse, acrescentando que, em diversos países, uma crescente militarização adicionou perigos aos povos indígenas. Para melhorar a igualdade, a vice-comissária da ONU para os Direitos Humanos fez outras recomendações, incluindo o apelo aos estados para reunir mais dados precisos com os objetivos de mensurar o tamanho dos seus povos indígenas. Ela também pediu o empoderamento desses povos, cujas vozes precisam ser amplificadas em todas as discussões sobre o desenvolvimento. Todos os estados precisam garantir que os povos indígenas sejam participantes das estratégias envolvendo a Agenda 2030, disse, na tomada de decisões e nos processos de revisões, incluindo nos processos voluntariados de revisão. Algum processo foi feito nessa área, acrescentou Gilmore, citando a participação do povo indígena do Fórum de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrido em julho, antes de acrescentar que sua inclusão e participação também são necessárias nos níveis nacionais e locais. Apesar de as conclusões do relatório especial terem sido questionadas por alguns Estados-membros, incluindo a Rússia, que disse que um terço do relatório era formado por avaliações jurídicas previamente publicadas, o documento recebeu apoio de outros países. Estes incluíram a Austrália, que, junto com os Estados-membros, manifestou preocupação com o crescente número de ataques contra defensores dos direitos dos povos indígenas globalmente. Fonte ONU Brasil. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.